oitavo ano, nós estamos concluindo o nosso primeiro bimestre. Fique atento às atividades que devem ser enviadas para o e-mail. Os alunos que estão agora nas aulas presenciais, como nós não temos mais aula presencial essa semana, as atividades que ainda não foram olhadas nas aulas presencial precisam ser enviadas para o e-mail. Todas as atividades estão no grupo. E todas essas atividades têm um e-mail a qual você deve enviar e todas as orientações, aliás, para realizar essas atividades. Nós realizamos primeiro uma atividade de avaliação diagnóstica, que é uma lista de exercício, foi realizada na primeira semana. Realizamos o capítulo 1, 2 e 3 do livro Oficina de Negócios, 7 atividades do livro didático de matemática, dos capítulos 1, 2 e 3. E estamos concluindo agora essa semana com a revisão que vai ser enviada para vocês e que vocês também podem pegar ela impressa na secretaria da escola. Qualquer dúvida na realização das atividades ou em qual atividade você ainda não enviou as fotos, você pode entrar em contato pelo WhatsApp das 7 horas da manhã até as 11 horas. Bom, nós vamos nessa aula de hoje começar a corrigir os exercícios 6, que é referente ao terceiro capítulo do livro. A primeira atividade é na página 77, de número 42. Classifique os seguintes polinômios considerando o número de termos não semelhantes. O que é um termo semelhante? É quando ele tem a mesma letra com o mesmo expoente. Ou quando ele tem letras diferentes. Ou quando eles não têm letras, aliás. Por exemplo, o número 1, nós chamamos ele de termo independente porque ele não tem letra. Se houver outro termo independente com ele, nós chamamos ele de... Nós podemos juntá-lo, somar ou subtrair. Bom, quando tem um termo único, nós chamamos de monônimo. Quando tem dois termos, binônimo. Quando tem três termos, trinônimo. Acima disso, nós só classificamos como polinômio. Como eu sei que tem um termo único, não há separação entre os termos com sinal de adição e subtração. Então, o que separa um termo do outro são o sinal de adição e subtração. Exemplo, na letra A, nós temos 5x elevado a 3, menos 2x mais 1. O 5x elevado a 3, ele só pode ser juntado, somado ou subtraído com outro termo que tenha x e que tenha o 3 como expoente, mas não existe aqui. Já o termo menos 2x só pode ser somado ou subtraído a outro termo que tenha x. E o 1 só poderia ser somado ou subtraído com outro termo que não tenha letra. Isso quer dizer que nenhum desses três termos você pode somar ou subtrair. Eles têm que ficar do jeito que está, eles têm que ficar separados. Então, tem o primeiro termo, 5x elevado a 3, o segundo, menos 2x, e o terceiro, o 1. Como são três termos, nós chamamos de trinônimo. Na letra B, nós temos 8x elevado a 5, mais 4x, 3x elevado a quarta, menos x elevado a 5, mais x elevado a quarta. Aqui, você já vai observar que a letra x, que é a variável, ela tem duas com o expoente 5. Tem o termo 8x elevado a 5 e o termo menos x elevado a 5. Como esses dois termos têm o mesmo expoente, você pode juntar. 8 menos 1 daria 7x elevado a 5. Então, aqui nós temos um único termo junto. Já o 3x elevado a 4 e o x elevado à quarta, você pode somar também. Seria 4x elevado à quarta. Então, se eu posso juntar o primeiro termo e o terceiro, e eu posso juntar o segundo e o quarto, na verdade, eu não tenho 4 termos aqui. Eu tenho somente 2. 2 termos nós chamamos de binônimo. Letra C. A elevado ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Observe que cada termo aqui aparece uma letra com um expoente diferente.
O primeiro termo é o a ao quadrado, o segundo é o 2ab e o terceiro é o b ao quadrado. Você não pode juntá-los porque não é a mesma letra com o mesmo expoente. Então, são três termos diferentes. Três termos nós chamamos de trinônimo. Letra D, nós temos o primeiro termo, 3x elevado a 4y, menos 1 sobre 2, x elevado a 4y, mais 5y, x elevado a 4. Observe que aqui você vê três termos, primeiro, segundo e terceiro, mas eles têm a mesma letra com o mesmo expoente. Todos os três têm um x e esse x tem um expoente 4. Todos os três termos têm o y e esse y não tem expoente. Ou seja, todos esses termos podem ser somados e subtraídos. Então, na verdade, eles podem se tornar um único termo. Se eu tenho só um termo, eu chamo isso de monônimo. Na letra E, nós temos menos 1 sobre 5, x elevado a 5, y elevado a 6 e z elevado a 8. Você não tem outro termo aqui para somar ou subtrair. Só tem um único termo. Quando você tem um termo único, nós chamamos isso de monônimo. Nosso próximo exercício, também na página 77, é o exercício de número 43. Ele diz: escreva cada um dos polinômios seguintes na forma reduzida, ordenando-os segundo as potências crescentes da variável x. Reduzir reduzir os termos semelhantes quer dizer somar ou subtrair os termos que são semelhantes. Como eu posso fazer isso? Eu tenho que encontrar outro termo com a mesma letra, com o mesmo expoente. Tem que ser a mesma coisa. Ou eu tenho que encontrar um número independente, aquele que não tem letra, com outro termo independente. Na letra A, nós temos 8x elevado a 3a, é o primeiro termo, menos 5xa é o segundo termo, menos 5x ao quadrado a é o terceiro termo, menos 10x elevado a 3a é o quarto termo, menos 4, quinto termo, mais xa, sexto termo. Então, aqui você tem 6 termos. Você vai procurar aqueles que têm a mesma letra com o mesmo expoente. O primeiro termo, 8x elevado a 3a, ele pode ser subtraído do termo menos 10x a terceira a. Porque os dois têm x, o expoente do x é 3 e eles têm a letra a. Então, você tem 2, você tem 8, aliás, e desse 8 nós temos que tirar 10. 8 menos 10, eu vou subtrair e repetir o sinal do maior. Vai ser menos 2. A letra, a parte variável, a parte literal, você vai repetir exatamente igual. A parte literal é a parte que tem as letras. Então, vou repetir o x elevado a 3a. O segundo termo, você pode juntar, reduzir com o sexto termo. Por quê? Aqui você tem menos 5xa, aqui você tem xa. Eu tenho as mesmas letras. Quando eu tenho um termo que não tem um coeficiente numérico, ou seja, não tem um número que vem logo à frente dele, você vai considerar que esse coeficiente numérico é o número 1. No primeiro, nós temos o menos 5. O menos 5 é o coeficiente numérico da parte literal xa. O xa positivo não tem, então é 1. Eu vou subtrair 5 menos 1, vai ser 4. Vou repetir o sinal do maior, o maior é negativo, então a resposta é negativa, menos 4xa. Já o termo menos 5x ao quadrado a, não tem outro termo que tenha x e que esse expoente seja 2. Então, vou apenas repetir. Já o termo menos 4 não tem outro termo independente, outro número que não tenha letra. Então, eu vou repetir. Ele pediu para você escrever na ordem. O que isso quer dizer? Você vai analisar os expoentes de x e vai escrever do maior para o menor. Então, vamos ficar com menos 2x elevado a 3a, menos 5x ao quadrado a, menos 4xa, menos 4. Aqui eu posso somar e subtrair algum termo? Não.
porque nenhum desses 4 termos tem a mesma letra com o mesmo expoente. Na letra B, nós temos menos x à terceira mais x elevado ao quadrado y mais 2xy ao quadrado menos y elevado a 3. Fechou parênteses, mais 3x ao quadrado y mais 2xy mais 3 mais x elevado a 3. O x é ao quadrado. O y, aliás, é ao quadrado. Primeiro passo que eu vou fazer. Lembra de uma expressão numérica. Primeiro você sempre resolve os sinais associativos. Parênteses, chave, colchete. Aqui nós vamos resolver o parênteses. O que ele está falando? Que eu tenho que fazer um jogo de sinal entre o sinal que está fora, o negativo, e os sinais que estão dentro. Aqui, se os sinais são iguais, positivo. Se os sinais são diferentes, negativo. O x elevado a 3 não tem sinal na frente dele, então indica que ele é positivo. Positivo e negativo, negativo. Menos x elevado a 3. Menos vezes mais, menos x ao quadrado y. Menos vezes mais, menos 2xy ao quadrado. Menos vezes menos, mais y elevado a 3. Vamos fazer o mesmo processo agora com o sinal positivo e o segundo parênteses. Mais vezes mais 3x ao quadrado y. Mais vezes mais 2xy ao quadrado. Mais vezes mais x elevado à terceira. Agora que eu terminei essa parte, o que eu vou fazer? Eu vou procurar os termos semelhantes. O x elevado à terceira tem outro x elevado à terceira. Porém, um é negativo e o outro é positivo. Quando eu tenho dois valores, um positivo e um negativo, exatamente igual, é zero. É o mesmo, por exemplo, que pegar 5 e subtrair 5 dele. Então, não importa qual seja o valor de x, a resposta vai ser zero. Então, eu vou simplesmente cancelar esses dois valores. Já o nosso segundo termo é o x com expoente 2y. Ele vai ser subtraído do 3, aliás, x ao quadrado y. Eu já falei, né, que o 3 aqui vai ser o coeficiente numérico da parte literal, x ao quadrado y. Já no menos x ao quadrado y, não aparece esse número na frente. Então, é 1. Como ele tem um negativo, é menos 1. Então, eu tenho 3, eu tiro 1 e eu vou ficar com 2. A parte literal você repete exatamente igual, x ao quadrado, y. O menos 2xy ao quadrado e o mais 2xy ao quadrado são iguais, mas têm sinais diferentes. Então, 2 menos 2, 0. Eu posso simplesmente cancelar. Já o y elevado a 3, eu vou repetir, porque não tem outro y com expoente 3. Então, nós vamos ficar com 2x ao quadrado y mais y elevado a 3. Concluímos, assim, o nosso exercício 43. Nosso próximo exercício é o 45. Ordene os termos do polinômio reduzindo equivalente a 2 mais 0x menos 7x elevado a 7 mais 2x elevado a 6 menos 2x elevado a 7 mais 9x elevado a 7 mais 2x elevado ao quadrado menos x elevado a 3. E diga qual é o grau, qual é o seu grau. Bom, primeiro nós vamos tentar reduzir aqueles que são semelhantes. Quem eu posso aqui reduzir? Os que têm x com expoente 7. Eu tenho 9x elevado a 7. Desse 9, eu vou tirar 2, menos 2, x elevado a 7. Eu vou ficar com 7. E 7 eu vou subtrair de 7x elevado a 7. Ou seja, esses três valores juntos vai ser zero. Então, eu posso simplesmente cancelar.
Agora eu vou para o 6. O 2x elevado a 6 não tem outro x com expoente 6. Então, você precisa repetir ele. Vou para o 5. Não tem nenhum x com expoente 5, nem com expoente 4. Então, nós vamos para o expoente 3. Menos x elevado a 3, só tem ele com expoente 3. Então, você vai repetir. Agora, com expoente 2, só tem o termo 2x ao quadrado com expoente 2. Então, eu vou repetir. X apenas, só tem o 0x. 0x não precisa nem aparecer. E vai sobrar o 2, que não tem expoente, que não tem, aliás, variável, mas também não tem outro valor aqui para somar com ele. Então, eu vou repetir. Ficamos, então, com 2x elevado a 6 menos x elevado a 3 mais 2x ao quadrado mais 2. O que indica o grau de um polinômio? O expoente da letra, o expoente da parte variável. O maior deles, nesse caso, o expoente 6 do x, é quem indica o grau. Esse polinômio é de sexto grau. Nosso próximo exercício, página 79, exercício de número 48. Dados os polinômios, determine. Letra A, o polinômio A mais o polinômio B. Letra B, o polinômio A menos a soma do polinômio B e D. E C, o polinômio A mais o polinômio B menos 2 vezes o polinômio D. Bom, o que nós vamos fazer é juntar esses dois polinômios que aparecem. Lá no A, o polinômio é o 4x elevado a 3 mais 6x ao quadrado menos 7x mais 12. E eu vou somar ao polinômio B, que é mais x ao quadrado menos 6x menos 18. Você só pode somar e subtrair termos semelhantes. Então, eu vou começar do x elevado a 3. Só tem um termo, então eu vou repetir, 4x elevado a 3. Já o x elevado a 2, eu tenho 2. Eu tenho 6x elevado a 2 mais x ao quadrado. Quando não tem coeficiente numérico, quando não aparece um número logo na frente da letra, você considera como 1. Então, 6 mais 1, 7. E repete a parte literal, repete a parte que tem a letra, x ao quadrado. Depois nós temos o menos 7x e o menos 6x, menos 13x. E o 12 menos 18, menos 6. Na letra B, eu vou pegar o polinômio A, 4x à terceira mais 6x ao quadrado, menos 7x mais 12. Subtrair dentro do parênteses a soma do polinômio B e D. X ao quadrado menos 6x menos 18 é o polinômio B, mais 2x ao quadrado mais 12 é o polinômio D. Eu tenho aqui que começar pelo parênteses. O que eu posso fazer dentro do parênteses para melhorar essa minha expressão? Então, eu vou repetir tudo que está fora, o sinal negativo, vou repetir o parênteses e vou analisar. Não tem outro em que o x ao quadrado aparece, então vou repetir. Não tem outro termo que aparece só o x, então vou repetir o menos 6x. O menos 18 você pode subtrair de 12, porque os dois não têm letra, são termos independentes. Vai ser menos 6. Não tem outro termo que tenha x elevado a 3, então vou repetir. Mais 2x elevado a 3. Agora nós vamos eliminar o parênteses. Nós vamos repetir todo o primeiro, o termo A, até o 12, e vamos fazer o jogo de sinal. Eu tenho menos fora do parênteses, mais menos x ao quadrado. Menos vezes menos, mais 6x. Menos vezes menos, mais 6. Menos vezes mais, menos 2x elevado a 3. Lembra? Se o sinal for igual, positivo. 2 menos ou 2 mais. Sinais diferentes, negativo. Agora, o que eu posso juntar? O 4x à terceira, você pode subtrair de menos 2x à terceira. 4 menos 2, 2x à terceira. Já o
6x ao quadrado, você pode subtrair de menos x ao quadrado, 5x ao quadrado. O menos 7x, você pode subtrair de 6x. 7 menos 6, menos 1. Mas lembra que você não precisa escrever menos 1? Esse 1 aqui, ele está subentendido. Basta você escrever menos x. E o 12 mais o 6, 18. Letra B. Letra C, aliás. Eu vou repetir o polinômio A, somar com o polinômio C, subtrair 2 e multiplicar pelo polinômio D. Como é 2D, então eu escrevi 2 vezes o polinômio D. Bom, o que eu preciso fazer primeiro? Eliminar o parênteses. Para eliminar o parênteses, nós vamos multiplicar esse 2 negativo pelos dois termos que aparecem dentro dele. Então, os valores que estão antes do 15 não faz diferença. Eu já posso começar a organizá-los. Não tem outro termo, por enquanto, que seja 4x à terceira. Então, eu repeti. O 6x ao quadrado, eu subtraí de menos 13x ao quadrado. 13 menos 6 é menos 7. E repete a parte literal, x ao quadrado. O menos 7x, não tem outro termo com x, vai repetir. O 12, eu posso subtrair de 15, vai ser menos 3. E agora nós resolvemos. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4. X elevado a 3. Menos vezes menos, aliás, menos vezes mais, menos. 2 vezes 12, 24. Ainda posso melhorar. O 4x à terceira menos o 4x à terceira vai ser zero. Então, eu posso eliminar. O menos 7 ao quadrado, menos 7x ao quadrado não tem outro com expoente 2, eu posso repetir. O menos 7x não tem outro com x apenas, eu posso repetir. E o menos 3 menos 24, eu vou somar, porque os dois são sinais iguais, e repetir o sinal, vai ficar menos 27. Nosso próximo exercício, página 80, número 53. Sendo A 3x ao quadrado menos 1 e B x elevado a 3 menos x mais 1, calcule o oposto dos polinômios. A mais B, A menos B, menos A menos B. Bom, eu vou repetir o polinômio A, 3x ao quadrado menos 1. Quando eu estou somando, significa que não vai influenciar nos sinais que aparecem no segundo polinômio. Então, eu vou repeti-lo. Mais x à terceira, menos x mais 1. Vou juntar os polinômios, os monônimos que são semelhantes. 2x elevado, aliás, 3x elevado ao quadrado não tem outro com expoente 2, então eu vou repetir. O x elevado a 3 também não tem outro com expoente, então eu também repeti. O menos x não tem outro apenas com x, então eu também repeti. E 1 menos 1 é 0, então eu posso cancelar. No B, eu tenho que tomar cuidado com esse negativo. Então, eu vou repetir o termo A, 3x ao quadrado menos 1, repetir o sinal negativo e escrever o termo B dentro do parênteses. Vou repetir o primeiro termo, o termo A, e vou analisar os sinais. Iguais é positivo, diferentes é negativo. Menos vezes mais, menos x elevado a 3. Menos vezes menos, mais x. Menos vezes mais, menos 1. Não tem outro termo com expoente 3. Então, vou repetir o menos x elevado a 3. Não tem outro termo com expoente 2. Então, vou repetir o 3x elevado a 2. Não tem outro termo que seja apenas x. Então, vou repeti-lo. E menos 1, menos 2. C. Menos A
menos B. Então, eu tenho que pegar um sinal negativo, multiplicar todo o termo B e subtrair também o termo A, aliás, e subtrair o termo B. Bom, menos vezes mais, menos 3x ao quadrado. Menos vezes menos, mais 1. Menos vezes mais, menos x elevado a 3. Menos vezes menos, mais x. Menos vezes mais, menos 1. Eu vou repetir o menos 3x ao quadrado ao cubo. Vou repetir o menos 3x ao quadrado. E 1 menos 1 é zero. Vou repetir também o x. Aí lá na pergunta, ele diz o seguinte, ele não quer que simplesmente você resolva esses polinômios. Ele quer que, ao final, você encontre o oposto deles. O oposto de alguma coisa é aquele número que está à mesma distância dele, ao contrário. Exemplo, o oposto de 1 é menos 1. O oposto de 5 é menos 5. Então, o oposto de menos 10 é 10 positivo. Ou seja, a única coisa que eu preciso fazer é trocar o sinal das respostas que nós encontramos. Então, lá na letra A, o oposto de x elevado a 3 é menos x elevado a 3. De mais 3x ao quadrado é menos 3x ao quadrado. E de menos x é mais x. Na letra B, o oposto de menos x à terceira é mais x à terceira. De mais 3x ao quadrado é menos 3x ao quadrado. De mais x é menos x. De menos 2 é mais 2. Na letra C, o oposto de menos x à terceira é mais x à terceira. De menos 3x ao quadrado é mais 3x ao quadrado. E de menos x é mais x. A única coisa que nós fizemos foi trocar o sinal. Nosso próximo exercício, também na página 80, é o exercício de número 56. Qual é o valor de m mais n menos zero, sabendo-se que m é igual a 4x à terceira mais 6x ao quadrado menos 6x, n 2x ao quadrado menos 6x menos 18 e O 3x mais 2. Bom, eu vou repetir o valor da expressão m, 4x à terceira mais 6x ao quadrado menos 6x, mais a expressão n, menos a expressão O. Primeiro, nós vamos eliminar o parênteses, então nós vamos repetir a expressão m e fazer o jogo de sinal do mais que está fora do parênteses com os sinais de dentro. Iguais, positivo, diferentes, negativo. Mais vezes mais 2x ao quadrado. Mais vezes menos, menos 6x. Mais vezes menos, menos 18. Menos vezes mais, menos 3x. Menos vezes mais, menos 2. Agora eu vou tentar reduzir os semelhantes. Não tem outro termo em que o x tem expoente 3, então eu vou repetir o termo. 4x elevado a 3. Agora eu vou somar. 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 8x ao quadrado. Menos 6x menos 3x menos 9x. Mas tem um outro menos 6x, menos 15x. Já o menos 18, menos 2, menos 20. Concluímos assim o nosso exercício de número 56. Nessa aula, nós corrigimos alguns exercícios da atividade do livro de matemática, exercício 6. Na nossa próxima aula, nós estaremos concluindo a correção dos exercícios 6 e iniciando a correção dos exercícios 7. Não esqueça de realizar as atividades de revisão referente aos conteúdos do primeiro bimestre. Também não esqueçam de que, se tiver alguma dúvida, vocês precisam entrar em contato, principalmente aqueles alunos que estão nas aulas presenciais, porque nessa semana, devido ao decreto municipal, nós não estaremos com as aulas presenciais. Então, vocês vão precisar entrar em contato pelo aplicativo WhatsApp para conversarmos sobre as dúvidas de vocês. Bons estudos para vocês
Qualquer dúvida, não esqueçam de entrar em contato.